Olá, aqui é o Ângelo, professor de Biologia, e eu estou aqui para fazer com vocês um estudo básico sobre bactérias. Nós estudamos bactérias como seres procarióticos, que é a mesma coisa que seres procariontes. Ou seja, são seres que não possuem um núcleo delimitado por alguma membrana, que é o que a gente chama de carioteca. Os procarióticos são aqueles animais que têm núcleo antigo. Então a gente imagina, obviamente, que as bactérias são os seres mais simples celulares que existe no mundo. Ou seja, com a exceção do vírus, que não é celular, é acelular, a primeira célula, a mais primitiva, por ser a mais simples, teria sido algum tipo de bactéria ou algum tipo de procarionte, caso você considere que não tenha sido a bactéria o primeiro ser vivo que apareceu no mundo. Pois bem, aqui está a característica que denomina o seu nome. O material genético ele está espalhado pela bactéria. Esse material genético reunido aqui, que tem o cromossomo, é chamado de nucleoide, tá? Então esse nucleoide, essa região onde está o material genético da bactéria, que é o DNA, certo? É o DNA. Então essa parte interna é a que dá nome a esse grupo. Então essa bactéria, ela sempre vai ter o material genético solto no citoplasma, ou apoiado em alguma outra estrutura, porém sem aquela parede que tem em volta, que geralmente deixa o núcleo redondinho. Então isso não tem, por isso é chamado de procariótico, tá? A bactéria pode viver isoladamente ou pode viver em grupos, com formas típicas de acordo com a espécie. Aqui eu coloquei um esquema muito simples, tá? De bactéria. Eu digo simples porque uma bactéria pode ter muito mais coisas do que tem aqui nesse esquema. Basicamente, vamos começar de dentro para fora. Então, o material genético que eu já falei é chamado de nucleoide, tá? Esse material genético está aqui no citoplasma, que está cheio de ribossomos. Aqui eu representei com essas bolinhas verdes, tá? Então esse material aqui chamado ribossomo é responsável pela fabricação de proteínas, tá? Podemos encontrar ou não também esses anéisinhos aqui, um ou mais, né? Um número indeterminado de anéisinhos que são chamados de plasmídios. Plasmídios são pedaços de material genético, pedaços de DNA que ficam soltos aqui dentro. Esses pedaços de DNA em forma de anel, eles não são parte do material genético original da bactéria. Eles são fragmentos de material genético que foram absorvidos do meio ambiente ou então foram transferidos aqui para dentro através do pile de uma outra bactéria. Pile são estruturas ocas que se encontram perto da parede da membrana e que servem para fazer uma espécie de contato entre o meio de dentro, o meio interno da bactéria e o lado de fora. Pois bem, o pile são conjuntos de tubinhos, tá? E esses tubinhos são capazes de injetar pedaços de DNA numa bactéria vizinha. Isso acontece durante um fenômeno chamado de conjugação bacteriana. A conjugação bacteriana é uma estratégia que está relacionada à reprodução. Pois bem, a reprodução nós vamos falar numa outra ocasião. Por enquanto, eu quero que vocês saibam que o plasmídio é
um anelzinho de material genético, de DNA, que não pertence ao material genético original da célula, mas que pode vir a pertencer. A célula bacteriana pode usar esses pedacinhos de DNA soltos aqui para incorporá-los ao DNA principal e assim a célula ganhar uma característica extra. Essa característica pode deixar a bactéria mais resistente, né? Aumentando a sua cepa. Uma coisa que ele pode fazer, por exemplo, é aumentar a parede bacteriana. Ou seja, a bactéria ela é envolvida por uma parede bacteriana. Então, a bactéria tem uma membrana plasmática como qualquer outra célula, porém, além da membrana plasmática ou citoplasmática, ela tem um reforço. Esse reforço é a parede bacteriana, que forma essa espécie de cápsula protetora. Essa parede bacteriana é formada de um polissacarídeo, né, chamado peptidoglicano. Esse polissacarídeo ele pode se acumular em camadas mais espessas. E quem pode determinar isso é o plasmídio. Então, a espessura dessa parede bacteriana, quanto maior for, mais resistente a bactéria vai ser em relação às agressões que vêm do lado de fora. Portanto, a parede bacteriana está diretamente relacionada com a defesa da bactéria. Bom, além disso, a gente tem que considerar que a bactéria pode ter um ou mais flagelos, por onde ela se locomove em alguma forma de meio líquido, tá? Muitas bactérias não têm flagelos, assim como muitas bactérias não têm plasmídios, tá? Então o plasmídio serve para que a bactéria ganhe características novas e o flagelo serve para ela se locomover em meio líquido. E as duas estruturas, elas são eventuais. Você pode encontrar bactérias que não têm isso, tá bom? Outra coisa que é importante falar agora é o seguinte, o envoltório, que é a parede, né, essa parte marrom, ela não só protege a bactéria, mas ela também dá forma à bactéria, tá? Bom, agora eu quero que vocês observem as formas de bactérias. As bactérias, elas podem ter formas diferentes, como também elas podem viver sozinhas ou em associações. Então vamos lá. Aqui eu estou esquematizando uma bactéria como se fosse uma bactéria circular, né? Aliás, é melhor até dizer esférica. Uma bactéria esférica, um coco, tá? Bactéria esférica. Um bacilo, bactéria em forma de bastão, tá? Um vibrião, bactéria em forma de vírgula, tá? Um espirilo, bactéria em forma de espiral. Pode ser assim suavemente ou pode ser com curvas mais acentuadas, parecendo uma molinha, tá? Então, você tem cocos, bacilos, vibriões e espirilos. Existem também as suas associações. Por exemplo, o coco, quando ele se une em dois, ele forma um diplococo, tá? Quando os cocos se associam em fileiras, né, como se fossem filas indianas, então você vai chamar de streptococo, tá? E quando for esse cachinho de uvas, por exemplo, né, semelhante a um cacho de uva, você vai chamar de estafilococo, tá? Bom, além dessas formas variadas aqui, que eu tenho a partir do coco, você pode ter também outras formas
com o bacilo. Por exemplo, o streptobacilo, né, é um monte de bacilo enfileirado, assim como o streptococcus é um monte de coco enfileirado, tá? E você também pode encontrar, por exemplo, a sarcina, que forma uma figura geométrica, que vai contar aqui com 8 bactérias, formando uma figura um pouco mais parecida com um cubo. Aí a gente chama de sarcina. Então essas são algumas das formas e tipos de grupamentos, tá? E aqui as formas individuais, tá bom? Então, basicamente, essa é a visão geral de uma bactéria. Eu volto depois com mais informações. Obrigado.